Olá, boa tarde para você. Hoje é terça-feira, dia de juntar harmonia, atitude e muita autoestima para você se sentir melhor consigo mesmo. Dia especial para quem quer dicas de moda, estilo e muita informação. Então se prepara porque tem boa notícia para quem quer aumentar o volume dos cabelos e vale aí um transplante, hein? O Meio-Dia em Revista tá começando. Mas a gente inicia a nossa tarde com informações vindas direto da redação de jornalismo. 12 alunos da FUCAP, Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica, estão desenvolvendo um robô humanoide. Além de ser uma aplicação prática do conhecimento, é uma forma de desvendar o lado criativo dos estudantes e aplicar noções de sustentabilidade. O modelo virtual já está pronto. A meta agora desses alunos é construir a cabeça, desenvolver a inteligência artificial, elaborar o tronco, o abastecimento de energia e as tarefas voltadas para os braços e as pernas. Vou desenvolver algoritmo para reconhecimento facial, reconhecimento de objetos e utilizando técnicas de redes neurais, né? Que é simular a percepção humana de imagens. Eu entrei na equipe no módulo da cabeça, onde vai ser responsável pela inteligência artificial do robô, é o que vai comandar todo o restante do corpo. Eu participo do grupo de desenvolvimento do braço e do tronco do robô humanoide. Eu vou ser responsável para manipular objetos, para cumprimentar pessoas, e também a parte de gerenciamento de energia do robô, tanto dos braços quanto das pernas. O projeto de um robô humanoide pretende aliar os conhecimentos teóricos com os práticos dessa equipe da FUCAP. E de acordo com o coordenador, professor Francisco Januário, além disso, eles vão combinar conhecimentos de engenharias e de outras áreas, levando em consideração também a criatividade e a sustentabilidade. Uma ideia, por exemplo, é utilizar peças de aparelhos desativados, como impressoras. Essa reutilização, inclusive, leva em conta o barateamento do orçamento do projeto, estimado em R$15 mil. O projeto atualmente sobre o humanoide já está na parte final da modelagem, né? Aí vamos definir todo o material necessário, listar o material para a construção do robô e agora esse mês vamos iniciar a construção do robô para que em no máximo 3 meses tenhamos ele pronto e começar os testes para apresentar no final do ano. Ele deve ter 1,70 m, pesar entre 50 e 60 quilos e ser capaz de conhecer rostos e vozes, além de fazer movimentos com os braços e andar. A mão desenvolvida pela equipe é comandada por uma luva. Já foi apresentado no Congresso, já tem até artigo aprovado no Japão, né, sobre as técnicas utilizadas para a construção dessa mão e serve como princípio para a construção do robô. E no próximo bloco a gente fala de beleza, entrevista especial sobre transplante capilar, num minuto só. Enquanto isso, pela primeira vez no Meio-Dia em Revista, Luísa Braga e André Oliveira animam nossa tarde. Você tiver pra dizer. Cansei de pensar por mim mesmo. Vem, me deixa ver por teus olhos, pra eu poder sentir o que sente por mim, mesmo que só desejo, mesmo que só seja um beijo. Fecha a porta e os meus olhos, que eu te vejo.
Para muitos homens, lidar com a calvície é um problema bem sério e motivo de uma briga com o espelho. Mas quando a inovação na indústria da estética revoluciona com as técnicas de transplante capilar, essa realidade fica bem mais leve. O fato é que a opção por restaurar fios ou implantar agradou aí os homens e mulheres a fazer correções para terem a autoestima mais elevada. Vamos saber um pouco mais desses avanços tecnológicos que trouxeram bem-estar para muita gente. Seja bem-vindos, Dr. Roberto Vieira e Dr. Ilner Souza, ao Meio Dia em Revista, mais uma vez, uma dobradinha que sempre dá certo. Sejam bem-vindos. Prazer estar com você. Uma pergunta que não quer calar, inclusive gerou muitas dúvidas ao a gente pensar aí esse programa. Transplante ou implante? Eis a questão. Bom, transplante é quando você pega algum tecido e recoloca. Então, isso é transplante. Implante é quando você pega alguma coisa externa, sintética e coloca. Por exemplo, no nosso caso, o quente é o transplante. É aquele cabelo que você retira de uma região onde o cabelo não sofre a ação da doença e coloca na área que necessita. Mas existe também um implante. Existem fios artificiais que podem ser implantados, mas são de duração não muito boa, com alguns casos de rejeição. Então, o quente mesmo que a gente faz, que o Dr. Roberto faz, é o transplante capilar. É da pessoa mesmo? Pega de uma área e coloca em outra? Geralmente tiramos da região da nuca e podemos colocar na região de cima da cabeça, mas também temos os casos hoje de colocar na região da barba, tirar a barba do pescoço e colocar na face, tirar o cabelo, colocar na sobrancelha, cobrir cicatrizes. Em algumas cirurgias plásticas, a cicatriz no abdômen pode tirar um pouco do pelo pubiano, também pode ser transplantado por pelo pubiano. Então hoje o pelo pode sair de qualquer lugar do corpo e para outro lugar, por isso é transplante, você transporta de um lugar para o outro. E essa possibilidade aí, ela já é conhecida há bastante tempo, é uma novidade? A inovação vem surgindo de 5 anos para cá com a tecnologia, novos equipamentos e novos punches, né? Então ficou muito pequeno, para você ter uma noção, o aparelho que tira o cabelo, ele é menor que uma agulha. Então fica perfeito. Eu tenho um transplante. Eu fiquei na dúvida se eu poderia perguntar ou não tenho mas marca então nenhuma. Eu posso, né? Você fez. Não tem problema. Tinha pouquinho menos aí. O transplante vai chegar um determinado momento que é igual uma prótese de mama. Você fez onde? Eu fiz com um colega meu em Portugal, que eu não consigo fazer na minha cabeça. Então eu fui para um congresso na Espanha, aproveitei a viagem, fiz e vim embora. Você tirou daqui? A gente tira da região da nuca. É espaçado. E transplantei e tirei um M que eu tinha. E agora com o espelho tá melhor? Satisfeito, né? Rejuvenesce muito. E assim, eu acho que acaba sendo algo legal, porque o paciente que vai até vocês, né? Porque eu sempre falo aqui, acho que vocês acabam sendo um espelho, uma imagem, né? Passa uma força de vontade de continuar e de acertar, de confiança, né? Com certeza. Eu coloquei o pós-operatório até mesmo para mostrar para os pacientes, porque o cabelo demora 3 meses para nascer. O cabelo é igual uma plantinha, né? Ele tem aquele período que ele vai crescer, tem um período que ele vai ser cortado, pode ser pintado, uma vida normal para o cabelo. Então, naquela época que ainda não cresceu, eu coloquei os vídeos mostrando a minha cabeça antes de crescer. Então, o paciente olha e fica mais calmo. Não, aconteceu com ele e acontece com todo mundo. É uma cirurgia? A gente pode chamar de cirurgia? É uma cirurgia. Na realidade, é um procedimento prolongado, longo, muito superficial. 3 milímetros. Não é uma cirurgia agressiva, mas ela é demorada, porque é retirado e colocado fio a fio. É num dia só? Pode ser um dia só, pode ser 1 dia e meio, em casos maiores, pode chegar a 2 dias também, em alguns casos difíceis. Anestesia geral, anestesia local? Geralmente, anestesia local e uma sedação. Certo. É feito em consultório mesmo? Não, nós temos uma sala cirúrgica ou no hospital. Precisa ter, porque quando faz sedação com anestesista, tem que ter todos os parâmetros regulamentados pela Anvisa, né? Doutor Ilner, onde entra o dermatologista? Antes passa por você?
Importante a avaliação do dermatologista, porque a gente precisa fazer o diagnóstico. É claro que o cirurgião plástico tem condição de fazer o diagnóstico, mas há situações que não são cirúrgicas. Há situações, por exemplo, no início da alopécia. A alopécia é o nome técnico da queda de cabelo, em que o paciente vai precocemente, que é o que a gente deseja, e a gente identifica o tipo de problema e começa a tratar. Antes do paciente ser indicado a cirurgia plástica, ele primeiro passa por uma consulta dermatológica. A partir da consulta, nós fazemos uma tricoscopia, que é um exame que é feito uma avaliação com uma lente de aumento, como se fosse um microscópio, e aumenta em 70 vezes o cabelo. Se examina o padrão de queda e a partir desses dados, mais alguns exames laboratoriais que nós fazemos de sangue, nós podemos identificar com maior precisão o motivo da queda, que além dessa queda genética, que é a mais comum, que é o principal motivo do transplante capilar, existem outras causas de queda e que precisam ser identificadas e tratadas clinicamente pelo dermatologista. Por exemplo? Então, por exemplo, o eflúvio telógeno, por exemplo, alopecia fibrosante frontal, sífilis. Então, tem várias doenças que são clínicas, dermatológicas e que precisam ser tratadas pelo especialista. Então, a partir dessa triagem, nós podemos, algumas vezes, tratar clinicamente, quando é, por exemplo, uma alopecia androgenética masculina ou feminina precoce. O que é? Essa queda de a alopecia androgenética é essa queda de cabelo que provoca calvície tanto em homens quanto em mulheres. Essa queda, que é o tradicional, o comum, é tratado no início com tratamento clínico ou algumas vezes com utilização de laser, utilização de medicamentos no couro cabeludo que a gente injeta na clínica. Então, o passo inicial é essa triagem. Aí nós vamos avaliar os casos mais avançados, por exemplo, que o paciente tem uma queda importante, que, especialmente no homem, que dá uma calvície, o paciente chega lá louco para transplantar. Então aí esses pacientes já são triados pelo Dr. Roberto, que prepara o paciente e transplanta. Os casos mais simples, em que o paciente está começando, mulheres que têm muita queda, muitas vezes não são diagnosticadas, muitas vezes são tratadas de maneira equivocada em salões de beleza, utilizando shampoos que elas acham em farmácias. Então essas pessoas às vezes perdem muito tempo. Se diagnosticada precocemente, nós podemos fazer um tratamento inicial, seja com medicação em casa, seja com procedimento na clínica, para que a gente possa fazer com que o processo pare e consegue com que o cabelo que está afinando volte a ficar grosso. Porque o processo de perda é um processo em que o cabelo vai afinando e depois acaba que a raiz morre. Então é nesse momento que o transplante capilar entra, naqueles casos graves em que a raiz, aquela fabriquinha de cabelo, não existe mais, ela morreu. Então o cirurgião vai coletar as fabriquinhas de outra área e vai transplantar na região onde precisa. Lembrar que o cabelo, ele nasce de uma fabriquinha, cada cabelo tem uma raizinha, com as células que produzem e que no paciente que tem essa doença genética, essa fabriquinha, ela atrofia, ela morre. Então nós precisamos coletar de uma região onde essas fabriquinhas não sofrem ação da doença e transplantar para a área onde vai ficar, onde o paciente perdeu. O número de calvície, assim, né, é mais comum em homens do que em mulheres, mas em mulheres também acontece. Em homens é muito mais comum e muito mais intenso. Em mulheres não chega a ficar careca, mas há entradas importantes e você pode ver em senhoras mais idosas, pessoas que têm pouquíssimo cabelo, que o processo ele é progressivo. Mas assim, muitas mulheres que imaginam que seja uma queda por estresse, ou porque não está se alimentando bem, ou por X, Y, Z, são alopecia androgenética, são processos progressivos, crônicos e vão, numa idade mais avançada, levar a uma perda importante. E onde que eu posso perceber que isso está anormal? Porque é normal a gente perder uma certa quantidade de cabelo diária, né? Como é que eu posso começar a perceber isso? São duas coisas. Primeiro é a espessura do cabelo. A alopecia androgenética, o cabelo começa a ficar fino, ele vai afinando. E segundo, a perda, quando você vai quantificar, acima de 100 fios por dia. Isso a gente considera como alopecia. A alopecia androgenética, a principal característica é o afinamento. O cabelo vai afinando. Talvez você não veja tanto volume. Já no eflúvio telógeno, que é um processo de queda aguda, geralmente é relacionado com outras situações, é aquele grande volume que a pessoa vê o cabelo caindo, que enche o travesseiro, que na hora do banho a pessoa pega e fica com aquele monte de cabelo na mão. Então, e às vezes os processos se superpõem. É importante a consulta para isso. Nesse segundo caso, também é indicado o transplante ou tem outros tratamentos dermatológicos para isso? Em geral, o eflúvio ele é autolimitado. Ele tem um tempo de duração e para. Independente do médico atuar. Mas há casos de evolução para cronicidade
em que a gente tem que atuar. Então tem que tomar conta. Tem tratamento com laser, tem tratamento com medicação oral, com medicação injetável. É muito comum esse processo. Pós-parto, pós-dieta, pós-estresse intenso, é um processo que ele é assustador. E no caso, por exemplo, de uma química mal feita no salão que o cabelo cai, também tem que tratar isso, mas pode evoluir para o caso do transplante ou não? Não, é diferente. Não, é diferente. No caso da química, o cabelo ele é quebrado, ele corta, ele não chega a cair. Você passa a mão e vê os fios cortados. É uma ação química no fio que corta o fio. Nesse caso, é apenas esperar o tempo. A gente pode utilizar estratégias de aumentar a velocidade do crescimento do fio, seja com laser, seja com medicação injetável, como eu falei anteriormente, seja com LED. Tem produtos que vão acelerar esse crescimento, vão fazer com o cabelo que ele acelere a recuperação. Mas assim, na verdade, se você não fizer nada, com o tempo vai recuperar espontaneamente, porque o que aconteceu foi uma lesão apenas do fio. Nossa, mas para a mulher esse tempo é tão demorado, doutor. As mulheres vão me entender aí. Mas olha só, gente, como a gente está conversando aqui, alterações hormonais, estresse, dietas restritivas estão entre os motivos comuns da perda de fios. Com o tratamento correto, é possível reverter o quadro na maioria dos casos. Olha só, a nossa equipe de reportagem foi acompanhar de perto esse procedimento aqui que a gente está conversando, do transplante capilar, feito pelo Dr. Roberto Vieira, que vem devolvendo a autoestima a muitas pessoas. Olha só. O ambiente tem esse clima tranquilo. A paciente, em posição confortável, descansa enquanto o cirurgião plástico e equipe desenvolvem um trabalho que exige calma, paciência e disposição. Eles já estão nessa sala de procedimentos há quase 6 horas. Geralmente são de 6 a 8 horas um procedimento. Esse procedimento é resultado natural. Nós realizamos intervalo para o almoço, a paciente almoçou. Se ela quiser ir ao banheiro, ela vai ao banheiro, ela retorna. E sempre é confortável. Você vê que o paciente está dormindo, cochilando. Em qualquer momento ela pode dizer: Roberto, eu preciso fazer um pouquinho mais de anestésico, que a gente coloca. Em sessões maiores, mais de 3.000, 4.000 fios, a gente tem a opção também de fazer com sedação. O anestesista vem para a clínica e a gente realiza o procedimento sob sedação. Hoje é um caso só com anestesia local, mas o paciente está bem confortável. E que o resultado deve ser o melhor possível. Sim, é demorado porque a gente coloca fio a fio. Utilizamos implantes que já são uma tecnologia que é uma espécie de caneta que coloca cada folículo, faz um furinho e aperta, ele fica lá. Então eu faço um novo design da testa do homem ou da mulher. Uma das auxiliares, o médico, monitora as unidades foliculares que serão implantadas. A tarefa é minuciosa e, um a um, os fios são separados. Após esse processo, outras assistentes colocam o pequeno cabelo nesse objeto que lembra uma caneta, que servirá de transporte do fio para o couro cabeludo. Nós temos 2 técnicas cirúrgicas hoje, né? A que eu mais faço, 95% dos casos, a gente chama de técnica, que em inglês é a extração de cada unidade de trás. Além de colocar na frente, a gente extrai de um por um atrás. Só vai 3 milímetros na pele, não tem ponto, não tem cicatriz linear, o que antigamente a gente só fazia acima de 35, 40 anos. Com a técnica nova, 25, 26 anos já está apto a fazer o procedimento. Lembrando que vai ter que tratar também para evitar que o cabelo que ele tenha não é o implantado. O cabelo implantado ele não cai mais, que ele vem de uma área que geneticamente é diferente, para evitar que o cabelo que ele tenha não caia no futuro. Esses procedimentos ganharam fama por devolver ao paciente qualidade de vida. Esse procedimento é resultado natural. Nós realizamos intervalo para o almoço, a paciente almoçou. Se ela quiser ir ao banheiro, ela vai ao banheiro, ela retorna. E sempre é confortável. Você vê que o paciente está dormindo, cochilando. Em qualquer momento ela pode dizer: Roberto, eu preciso fazer um pouquinho mais de anestésico, que a gente coloca. Hoje é possível colocar, além do couro cabeludo, cobrir cicatrizes no couro cabeludo, cobrir cicatrizes na barba, transplantar barba do pescoço para falhas na face e também realizar em sobrancelha, transplante capilar. Segundo dados da Associação Brasileira de Cirurgia de Restauração Capilar, a queda de cabelo acomete cerca de 25% das brasileiras entre 35 e 40 anos e 50% daquelas com mais de 40 anos.
No caso dos homens, de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração de Cabelo, 40% sofrem com isso antes dos 35 anos. E para identificar o tratamento, é preciso primeiro montar um quebra-cabeça, com uma boa avaliação no consultório do dermatologista. Em geral, quando o paciente tem uma queixa de queda de cabelo que ele quer investigar a causa, ele vem com o dermatologista. Nós vamos através de exames, por exemplo, a tricoscopia, que é um exame que é feito um aumento do cabelo, se olha com equipamento e se vai ver características que vão definir qual o tipo de queda. Então, a partir daí vai definir qual o tipo de queda e a partir daí o tipo de tratamento. Perder os cabelos é natural, mas é preciso saber o momento de começar a se preocupar. A perda capilar é em média até 100 fios por dia. É natural isso. Se começa do nada a aumentar a queda ou se os fios começam a ficar finos, é preocupante e a pessoa tem que procurar o dermatologista. Doutor, tem algum risco esse procedimento? Não, na realidade o procedimento não tem riscos. Claro que a gente solicita os exames normais para todos os pacientes. Se for um senhor de mais idade, diabetes, exames do coração. Se estiver tudo normal, não tem riscos. E contraindicação tem? Sim, nós temos contraindicações. O doutor ainda acabou de comentar que existem outros tipos de calvície ou alopécia nas mulheres, principalmente. E o doutor vai realizar esse diagnóstico, porque eu posso, sem querer, realizar um procedimento do transplante capilar, de sobrancelha ou até mesmo nas entradas. Um exemplo, na alopécia fibrosante frontal. Se ela ainda estiver ativa, o resultado do transplante pode ficar pobre. Então, nós vamos sempre priorizar o melhor para o paciente. Então, não existe isso de indicar a cirurgia se a doença não está sendo tratada. Uhum. E tem alguma doença que possa restringir o paciente a fazer o procedimento? Na verdade, só se o paciente tiver uma doença de coagulação descontrolada, que possa provocar sangramento, um paciente com uma hipertensão grave, descontrolada, um paciente gravemente enfermo, isso podia ser alguma limitação. Mas assim, em geral, qualquer pessoa saudável, que não tem nenhuma doença grave, pode fazer. A paciente da matéria era uma mulher, né, doutora? A busca das mulheres também pelo transplante está crescendo? Sim, está crescendo muito pela sobrancelha e também para diminuir a implantação do cabelo, né, diminuir um pouquinho a testa. Então, elas lentamente estão entrando no consultório e se dando essa oportunidade, né? O procedimento é o mesmo para qualquer área, cabelo, barba, sobrancelha, ou muda? Geralmente nos homens muito calvos, a gente apara bem baixinho o cabelo para realizar o procedimento. Já nas mulheres isso não é possível. As mulheres têm o cabelo muito comprido. Então a gente realiza o no shave. O que é o no shave? É a mesma prática de retirar os folículos sem raspar. Então eu vou penteando e vou retirando e minhas assistentes vão puxando com a pinça sem raspar o couro cabeludo. É um procedimento para sessões menores e para as mulheres geralmente, né? E sobrancelhas. E qual que é o campeão aí no ranking, lidera o ranking? Cabelo, sobrancelha, barba? Certamente é o couro cabeludo. Agora, os homens estão procurando muito agora recuperar cabelos na barba, né? É porque está em alta, né, o visual lumbersexual. Esse visual, né, tem deixado os homens enlouquecidos, especialmente aqueles homens que têm a barba fina. Porque a mulherada gosta, né? Ou a barba falhada, então eles estão enlouquecidos procurando isso. E pode haver alguma rejeição em algum caso? Não, rejeição não. O que o paciente necessita é realizar uma boa pesquisa para ver se o profissional já tem experiência, a equipe tem experiência, porque infelizmente às vezes acontece de uma equipe inexperiente ficar muito tempo com o paciente operando ou não souber extrair adequadamente os cabelos e aí não vai nascer, ou vai nascer pobre, ou o diagnóstico do paciente estava errado, não era para fazer um transplante capilar. É por isso que a gente tem uma equipe multidisciplinar e graças a Deus nós temos esse sucesso por causa disso. Você tem que ter um pouquinho de conhecimento na área, não adianta só chegar, vamos operar. Porque o que acontece muito, não tanto no Brasil, mas na Europa, os pacientes chegam e você só precisa avaliar por fotografia. Você recebe pelo WhatsApp fotografia, muito na Turquia.
Então, vamos fazer esse paciente amanhã. Fica complicado, o paciente né? chega no dia, não tem exame físico e já começa a cirurgia. E qual é a preocupação? Não se sabe se vai nascer, porque talvez não seja a doença adequada para tratar com transplante capilar. E o pós-operatório é feito por vocês dois, juntos? Como é que é o depois? O paciente já sai de lá tranquilo, andando, normal, o crescimento do cabelo? Todo caso é visto individualmente, né? Não existe um protocolo para todo mundo, não é uma receita de bolo. Os pacientes mais jovens realizam o transplante, fazem medicamentos domiciliar e também fazem continuidade na clínica. Os mais velhos, pode ser ou não, também pode ficar às vezes só com o tratamento domiciliar. Isso depende muito de cada calvície, né? Mas é importante lembrar, o cabelo transplantado ele não vai cair, ele é geneticamente protegido. E aquele que você tem, se você não cuidar, provavelmente vai cair depois de alguns anos. Uma doença progressiva, uma doença crônica progressiva que você tem que tratar. Porque, como o doutor falou, aqueles cabelos que sempre foram ali, da região frontal, que é onde cai, eles vão continuar caindo progressivamente se você não tratar. Os que são transplantados não vão cair. Então, por exemplo, o doutor coloca 3.000 fios, 5.000 fios, sei lá. Aqueles 5.000 que foram colocados, 3.000, não vão cair. Agora, aqueles que são remanescentes, que são originários daquele local, vão continuar. Então, se você põe 3.000 e não trata dos outros 20.000 que tem ali, os 20.000 vão diminuindo. Então, no final de 3, 4 anos, vai parecer que não fez transplante, que ele não cuidou do cabelo que estava ali. Então, a nossa equipe tanto se preocupa com o diagnóstico, a indicação da cirurgia, o pós-operatório imediato, que é feito pelo Dr. Roberto, e o pós-operatório tardio, geralmente ele volta com o dermato que vai cuidar daqueles fios que são doentes e que, se a gente não tratar, vão cair progressivamente. Eu quero agradecer, como eu falei, essa dobradinha aqui é sempre maravilhosa. Mês que vem a gente já volta. Eu não vou falar. A gente pode adiantar? Não, melhor não adiantar o assunto, não. Vamos deixar surpresa. Mas eu sei que você está viajando hoje, que vai trazer novidades para o telespectador, né? Isso pode adiantar? Pode adiantar. Então diz aí. Pois é, estou indo para São Paulo, vai ter um curso de MD Codes. MD Codes é um tipo de terapia que se utiliza o ácido hialurônico para remodelar a face, rejuvenescer, melhorar a questão do contorno. Já fazemos isso há mais de um ano. E agora vão entrar novas técnicas dentro desse MD Codes. Então, estou indo hoje à noite fazer um treinamento com uma pessoa que desenvolveu essa técnica, o Dr. Maurício de Maio. Então, voltaremos até o final da semana com novidades. E o telespectador do meio-dia futuramente vai poder conferir, né? Com certeza. Eu só posso adiantar, então, que a próxima Terça da Beleza vai interessar... Homem e mulher pode fazer essa técnica aí que a gente vai trazer, né? Para ambos, é. Olha, carnaval chegando, verão chegando... Meninas, preparem os biquínis, rapazes, preparem os shorts. Não é? Que estaremos com novidades. Então não perca, doutor, muito obrigada, é sempre um prazer. Os contatos aí já passaram e a gente se encontra numa próxima vez. É sempre um prazer, é sempre um sucesso recebê-los aqui. Obrigada. Prazer. Agora vamos de música. Agora a gente vai para um rápido intervalo e eles fazem a nossa música, a nossa atração musical de hoje. O intervalo é rapidinho, não sai daí. Luísa Braga e André Oliveira cantam pra gente. As meias no chão, um cobertor que só cobre o coração. Um copo d'água pra depois. Memórias de um tempo que nem foi. E eu me perdi. Nessas noites que duravam dias inteiros.
A relação dela com a música é sentimental mesmo. A carreira musical como escolha faz dela uma cantora diversificada e de vários estilos. Mas será que conciliar tudo com a faculdade de Direito é simples? Vamos conhecer um pouco da Luísa Braga, seja bem-vinda. Do André Oliveira também, nós já vamos conversar. Tudo bom? Sejam bem-vindos ao Meio-Dia em Revista. Obrigada. Você tem essa relação com a música, é puro sentimento? É um sentimento mesmo, a gente se identifica com a música em determinado momento da nossa vida e eu crio aquele momento com aquela música e anos depois, tempos depois, a gente escuta aquela mesma música e consegue meio que se teletransportar para aquela mesma época e sentir todo o sentimento que a gente sentia na época. Eu acredito que isso é inerente a todo ser humano, assim, todo mundo tem essa conexão com a música. Algumas pessoas têm um pouquinho mais, né, e acabam indo para esse caminho mesmo. E essa influência tem a ver com a família ou não? Também, eu tenho músicos na família, né, tios, meu pai também cantava, mas ninguém que engajou mesmo na música, não. E como foi o encontro com o André, né? Eles são parceiros de música e namorados também. Como é que é essa relação, trabalhar com o namorado? Olha o sorrisinho. Deixa o André falar um pouquinho. Passa o microfone para ele. Como foi? Bom, começou na escola, né? A gente estudava junto e foi bem natural mesmo, porque eu já tocava desde pequeno e eu também consegui trazer ela para o mundo da música e foi uma coisa bem orgânica, natural, nada forçado. Mas vocês têm projetos paralelos também, né? Conta para mim, André. Eu tenho um projeto com uma banda que chama Quase Morto, que é de rap. Quase Morto? Por que esse nome? Porque devido ao rap americano, que o nome dele é Quasimoto. E a gente quis meio que honrar ele de uma certa forma. E assim, mas eu tenho vários outros projetos na música mesmo, inclusive eu estou num trabalho de fazer um estúdio de gravação, um estúdio fotográfico e assim, juntar vários campos da própria mídia e da própria cultura, né, para poder fazer, assim, para fomentar a cultura na cidade de Manaus. Você é fotógrafo também? Não, os amigos meus são e eles estão se juntando, a gente está se juntando para ver se faz um coletivo, né, de arte, de mídia. Enfim. Além de música, vocês têm uma outra formação também? Eu fiz parte de uma faculdade de produção musical em Chicago por um tempo e retornei para cá e também faço direito e comecei a fazer psicologia. Então os dois fazem. Como é que vocês conciliam o tempo com tanta coisa? Ela pode explicar melhor porque ela é melhor estudante que eu. É um pouco complicado, às vezes a gente tem que deixar alguma coisa de lado, né? No caso, teve vezes que eu deixei a música um pouco de lado, não deu para eu ficar cantando ou ensaiando alguma coisa. Tive mesmo que focar na faculdade. Isso aconteceu recentemente, inclusive. Mas a gente sempre está tentando ter uma conexão com a música, com os amigos. A gente está sempre com o violão. É sempre a pessoa que puxa o violão e vai e canta. E a gente vai levando desse jeito. E os projetos vão saindo. O projeto paralelo ao com o André, você tem também? Não, no momento eu estou sem nenhum projeto assim, sozinha, né? Eu tinha um projeto com 2 amigos, mas a gente está, por enquanto, parado também, por causa desse momento na faculdade que eu tive que dar uma puxada. Mas você não para muito não, porque né, com essa voz linda, eu quero agradecer, a gente já vai marcar para trazer Quase Morto. Quase Morto. Já fiquei curiosa para conhecer, a Aline vai marcar para a gente conhecer aqui no Meio-Dia em Revista. Eu quero agradecer, contatos já passaram na tela, não é? Telefone, tudo direitinho. Obrigada por terem vindo, Meio-Dia sempre de portas abertas, a gente te aguarda em breve. Eu vou dar um tchau e vocês terminam cantando, tá bom? A Terça da Beleza fica por aqui, espero que você tenha curtido o programa, porque foi feito com muito amor para você, viu? Amanhã a gente está de volta, quarta-feira, e a gente tem talento super especial, são os nossos talentos da terra. Não perde 12h30, até amanhã, beijo, música. Meu bem, que eu
hoje me pede pra apagar a luz e pôs meu frágil coração na cruz do teu penoso altar particular. Sei lá, a tua ausência me causou o caos. No breu de hoje eu sinto que o tempo da cura tornou a tristeza normal. E então tu tome tento com meu coração, não deixe ele vir na solidão, encabulado por voltar a sós. Sem mais, a vida vai passando no vazio. Estou confusa, flutuar no rio, esperando a resposta ao que chamo de amor. Teu cais deve ficar em algum lugar assim, tão longe quanto eu possa ver de mim, onde ancoraste teu veleiro em flor.